Me sinto arder em chamas, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas curas, branduras na voz e um sol de ternura rompendo o tabu. Deixei meu Pai, meu mar, meu cais, e busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em teu nome, Rabi. Filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Ah, Mãe Maria, eis teu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão, a paz sentado. Testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por mim, pois tu viverás pra contar o presente, o futuro aos homens. Chamas e chamas, chamas me chamas, chamas e chamas, chamas me chamas. Mas nem toda a terra poderá conter todos os livros que se puder escrever das coisas que ele fez. Chamas e chamas, chamas me chamas, chamas e chamas, chamas me chamas. Olá, amigos. Que Deus possa nos auxiliar, nos ajudar, mas nessa tarefa que nós vamos empreender agora. Mais uma vez, agradecemos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais e o convite da casa para falarmos sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Bem, hoje nós falaremos sobre o tema, que é um livro de Leon Denis, que é Problemas do Ser, do Destino e da Dor. É sempre bom nós falarmos do Evangelho do Mestre Jesus, da doutrina dos Espíritos, e também nós termos, né, a oportunidade de trabalharmos com livros que nos trazem exemplos da doutrina dos Espíritos para nós. Então, vamos para o início, né? O livro, ele é dividido, como o próprio título já diz, Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, no primeiro, o que é que ele vai tratar? O problema do ser. Nós estamos passando por um processo de transição planetária. E o que é essa transição planetária? O nosso planeta de provas e expiações vai deixar de estar nesta categoria
e passará a ser um planeta regenerador. E nesse processo, meus irmãos, de mudança, todos nós passaremos também pelo processo de transição. Da mesma forma que o planeta vai mudar, nós também, enquanto pertencentes, digamos assim, né, a esse planeta, que foi amado, pensado, idealizado pelo nosso Mestre Jesus, que é o governador da nossa casa, do planeta Terra. Então, todos os planetas que passam, né, pela escala evolutiva, passam pelo processo, né, de planetas primitivos, depois planetas de provas e expiações, planetas regeneradores, planetas felizes, e aí segue a escala espírita, né, para a progressão dos mundos. E nesse contexto, o que é que nós estamos observando? Várias mudanças que estão ocorrendo nas conjunturas, nas estruturas, né? Sociais, políticas, pessoais. E em todo o processo de transição planetária, é como se fosse o arrumar da casa ou a reforma, não é? De uma casa. Quando nós fazemos algumas reformas onde nós moramos, o que é que ocorre? Nem sempre a gente consegue fazer isso estando à parte. Ou seja, a gente não consegue sair do móvel que a gente quer reformar e ir morar em uma outra casa enquanto a reforma está ocorrendo. Na maioria das vezes, nós fazemos as reformas e nós estamos morando na casa. Então, o que acontece? Às vezes, poeira, barulho excessivo, né? Há toda uma movimentação para que nós consigamos fazer essa transformação, essa reforma, essa mudança. E o que é que ocorre muitas das vezes? Nós vemos como se fosse um caos, né? Nem sempre nós conseguimos fazer isso de forma equilibrada, tranquila. Na maioria das vezes, é através de extrema mudança e desconforto para quem está residindo no local. Nós estamos fazendo essa analogia para entendermos qual o momento que nós estamos passando. Nosso planeta está em constante reforma, né? E agora essa reforma está intensificando. E como nós somos inquilinos, né? Como nós somos moradores, que o Pai nos emprestou essa casa maravilhosa, que o Mestre Jesus, como governador, com seu pensamento de amor, nos alimenta, nós estamos percebendo que esse arrastar de móveis, né? Essa chegada de materiais para essa nova reforma que todos nós estamos presenciando. E aí, o que Leon Denis faz nesse livro? Ele começa falando sobre as questões do ser. Quem nós somos? Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, o que é Deus? Ele não pergunta o que é Deus, nem quem é Deus. Ele simplesmente pergunta o que é Deus. E os espíritos luminares, o Espírito de Verdade principalmente, diz inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus está acima de tudo, porque Ele é o Criador, nosso Pai amado, né? E que nos ama profundamente. E nós somos seus filhos, nós somos espíritos, centelhas divinas. Então, nessa primeira parte, o autor analisa o que somos e qual a natureza de nossa personalidade. A humanidade sempre esteve em busca de responder 3 questões básicas. De onde eu vim, para onde eu vou e, principalmente, o que eu estou fazendo aqui nesse momento. De onde nós viemos,
a doutrina dos espíritos nos responde. Viemos de Deus, do plano espiritual, e para Deus retornaremos, para a casa do Pai, que é a nossa verdadeira morada, que é a morada dos espíritos. E para isto, nós precisamos compreender o quê? A natureza íntima nossa. Por quê? Porque ainda não temos condição de perceber, de entender a natureza íntima de Deus. Então, para chegarmos à compreensão desse Deus maravilhoso, que está mais próximo de nós do que o que nós podemos imaginar, porque somos nós que nos distanciamos dele, com as nossas imperfeições, com o que nós fazemos de nossas vidas, e ele jamais se aparta de nós, jamais se afasta de nós. Então, nós precisamos compreender a essência nossa, o que nós somos. E para entender o que nós somos, nós precisamos primeiro entender de onde viemos e para onde nós vamos. Então, viemos de Deus, do plano espiritual, e para lá retornaremos. Então, nessa primeira parte do livro, ele vai trazer o quê? A evolução do pensamento. O filósofo antigo já dizia, penso, logo existo. Então, a sede do pensamento é a alma ou o espírito. A sede do pensamento está em nós. Hoje nós vivemos uma sociedade em que busca muito o ter em detrimento do ser. Mas também nós sempre nos perguntamos quem nós somos. Tem um filósofo, né, Sócrates, dizem que quando ele estava selecionando os seus discípulos, ele só fazia uma pergunta para cada homem que o procurava. Quem é você? E nós precisamos refletir sobre essa pergunta. Se Sócrates estivesse aqui nesse momento e perguntasse para nós, quem é você? Será que eu diria, sou Luciana Lima, e apresentaria a minha carteira de identidade, meu RG, meu registro geral? Absolutamente não. Então, os homens que passavam por essa seleção de Sócrates eram aqueles que diziam, eu sou um ser em busca do conhecimento, da verdade. Porque a filosofia é isto, é a busca da verdade. Então, nós somos espíritos acima de tudo. Né? Essa Luciana Lima é uma persona, é quem eu estou vivendo hoje na presente encarnação, ou reencarnação, melhor dizendo. Mas eu sou, de fato, espírito, em busca de crescimento espiritual, querendo retornar à casa do Pai Celestial, que é a minha verdadeira casa, tá certo? Então, vamos buscar exatamente essa essência, a evolução desse pensamento. Joana de Ângeles fala dos 5 níveis de consciência. Consciência espiritual que nós precisamos ir desenvolvendo e adquirindo ao longo do nosso processo de crescimento espiritual. Os critérios da doutrina dos espíritos, não é? A personalidade integral, né? De onde eu vi, das altiplanuras, do processo, né? Universal, porque o universo é a nossa casa, o universo é a casa de Deus, criação de Deus, né? Nós vivemos pelo halo, né? Pelo pensamento amoroso de Deus e nos alimentamos desse pensamento. Mas o que é compreender verdadeiramente esse pensamento de Deus? Aí vem a personalidade integral com a evolução e finalidade da alma. Por que nós estamos aqui reencarnados? Porque a alma é o espírito encarnado, está lá no livro dos Espíritos. Qual o objetivo de estarmos aqui, né? Se eu já tenho consciência da minha identidade cósmica ou da minha identidade espiritual,
eu começo a modificar o meu pensamento. Eu começo a modificar os meus desejos, as minhas inclinações, as minhas intenções enquanto ser espiritual, e aí começo a modificar também a minha interação com os meus irmãos. Porque se eu sou um ser espiritual, eu preciso compreender que meu semelhante também o é. Porque somos filhos do mesmo Pai, temos a mesma essência, que é a essência espiritual, que é a essência de Deus. E esse pensamento modifica o meu comportamento diante do meu irmão. Porque eu começo a entender que as coisas materiais são extremamente passageiras. Que tudo que é matéria está aqui para me ajudar a evoluir, ajudar-me no processo evolutivo e no processo de lidar com o meu semelhante. E aí eu começo a entender o que o Mestre Jesus quis dizer quando ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque quando nós nos amamos verdadeiramente, sem egoísmo, sem orgulho, sem vaidade, sem prepotência, entendendo a nossa condição dentro de todos os processos, todos os níveis evolutivos, em todos os reinos, eu começo a compreender que há algo mais grandioso do que simplesmente o que me rodeia, que é material. Eu começo a transcender o corpo físico, eu começo a transcender, né, o que o terra me oferece. Eu começo a compreender que tudo que está aqui é passageiro. Tudo isso aqui que eu consigo pegar, né, não é meu, porque eu só posso dizer que é meu aquilo que eu posso levar comigo para qualquer lugar que eu vá na condição de espírito. E nada dessas coisas materiais eu consigo levar quando eu vou para o plano espiritual, ou quando eu retorno para a minha verdadeira casa, que é a casa espiritual. Essas coisas materiais permanecem aqui, porque Paulo já dizia, o que é matéria, o que é espírito, e o Mestre Jesus também nos diz isso. Então, o que é do espírito, o que é da matéria, é matéria. Então, Leon Denis vem nos esclarecer, vem nos trazer a condição do ser integral. A nossa irmã Joana de Ângeles tem um livro inteiro que fala só sobre isso. O que é o homem integral? O que é a construção do homem integral? A finalidade da alma, ou seja, do espírito encarnado, a personalidade integral e a evolução do pensamento. Tudo isto vai formar a estrutura, o arcabouço para chegarmos à construção do ser integral. Hoje, nós tratamos o quê? As questões físicas. E aí vamos para o médico, e dizendo, estamos com uma dor no braço, uma dor na perna, uma dor no estômago, e ele vai tratar aquele local em que nós estamos, dizendo que estamos com problemas físicos. Questões psíquicas. Aí nós vamos para um psiquiatra, para um psicólogo, para um terapeuta, para conversar as questões que estão na nossa mente, né? Que permeia o nosso interior. E as questões espirituais, que nós vamos trabalhar nas diversas escolas espirituais que nós temos. Hoje nós militamos na doutrina espírita, hoje nós estamos, né, na doutrina dos espíritos, mas nós sabemos tantas outras escolas espirituais que já passamos. Talvez já fomos católicos, protestantes, ou do axé, ou de qualquer outro núcleo. Por quê? Porque no seu interior o homem sempre vai buscar aquilo que está acima dele. Porque é intrínseco da criatura humana, né? Buscar a essência de Deus. Porque no seu inconsciente, ele sabe que ele vem
das estrelas, se a gente pode dizer assim, não é? Que ele vem do universo, que ele vem do extrafísico, do extramaterial. Então, sempre o homem vai buscar respostas para essas questões. E para isso nós temos as diversas escolas, que são as religiões. A doutrina espírita, e aí nós falamos doutrina, porque ela tem o tripé, filosofia, religião e ciência. É uma doutrina que vai colocar em nossa frente todas as questões que a gente vem questionando, que vem buscando há milênios e milênios, há séculos, que a gente busca respostas que não conseguimos em outras religiões. E a doutrina dos espíritos traz-nos a verdade espiritual, aquilo que estava oculto à maioria das pessoas há muitos anos atrás. Hoje, nós não podemos dizer que somos ignorantes, ou seja, que ignoramos as verdades espirituais. Hoje é uma realidade a convivência, né, com os espíritos invisíveis, a alma dos homens, né, ou quando estavam encarnados. E lá nos primórdios, no berço do início da doutrina espírita, o que é que os espíritos vêm dizer para nós no Evangelho segundo o Espiritismo? Que os homens não queriam falar verdades espirituais. Então, foi necessário que as lápides se abrissem, né? E que os espíritos, né, ou os homens mortos, viessem falar. E falaram, e ainda continuam falando, através dos médiuns, né? Através das reuniões mediúnicas, em que esses espíritos trazem para nós as suas experiências de quando estavam encarnados, mostrando, comprovando que, além da vida física, existe todo um universo, né, que está nos esperando. Então, Leon Denis vem trazer para nós essas informações. E o que é que a irmã Joana de Ângeles fala com relação ao ser integral? É que nós precisamos compreender que o ser espiritual, ele é um todo. A medicina chinesa trata muito o homem, né? A própria medicina não trata uma enfermidade especificamente. Ela trata o ser como um todo. Aquela figurazinha do yin e o yang, né? E aí mostrando que nós não somos nem todo mal, nem todo bom. Nós estamos no processo de crescimento. Em alguns momentos, aflora em nós algumas imperfeições e, em alguns momentos, também aflora em nós as conquistas que nós já tivemos na condição de espíritos. E assim como nós, o nosso irmão também. Nós todos temos algo de positivo para dar. Nós todos temos algo para contribuir com essa sociedade. Agora, a nossa consciência e a nossa conduta é que vai dizer qual a contribuição que nós temos a trazer. E aí a gente vem para o segundo aspecto, né, do livro de Leon Denis, que é o problema do ser e o problema do destino, quando ele trata a criatura. No livro dos Espíritos, na questão 780, o progresso moral é sempre acompanhado do intelectual. Aí a resposta dos espíritos luminares é sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. O que é que ele quer dizer? Que nós evoluímos em determinados momentos de forma intelectual, desenvolvemos cientificamente, desenvolvemos tecnologicamente, como a gente está vendo aí. Nesse processo de pandemia, nós tivemos um crescimento tecnológico muito grande, meus irmãos. A doutrina dos espíritos teve uma visibilidade nesse período de pandemia muito grande, através dos recursos, esse que nós estamos utilizando, gravação de palestras, palestras online, as diversas plataformas, que hoje, a qualquer momento, em qualquer lugar que estejamos,
Com este aparelhinho, nós podemos assistir palestras do mundo inteiro. Nós podemos hoje estudar coisas sobre quaisquer assuntos. Está tudo aí na web, está tudo na rede. Então, hoje, o vencer a ignorância está muito mais fácil. E aí a gente abre um parêntese para falarmos sobre o progresso que a humanidade teve. Algumas pessoas, ainda com pensamentos negativistas, né, dizem que nada mudou, ou que alguns anos atrás era melhor do que o que é agora. De forma nenhuma, meus irmãos. A lei é de progresso. Está lá no livro dos Espíritos, dentro das leis morais. A lei é de progresso. E o nosso planeta progrediu, sim. Se olharmos para trás, 50 anos atrás, que nós já avançamos de ciência, as vacinas, os remédios. As pessoas hoje estão com a longevidade maior. Os centenários hoje é bem maior número do que algum tempo atrás. Por quê? Exatamente por causa do avanço tecnológico e científico. Aí a gente volta para o tripé da doutrina dos espíritas. Filosofia, religião e ciência. Por quê? Porque a filosofia vai trabalhar as questões íntimas, né? As questões que estão dentro de nós. A ciência vai comprovar aquilo que nós precisamos ter o quê? A construção da fé raciocinada. E a religião vai nos conectar com o plano espiritual. Vai nos conectar com o Pai Celestial, com o nosso irmão maior, modelo e guia da humanidade, que é o Mestre Jesus. E tudo isso está o quê? Interligado. Todos nós estamos conectados. Aprendemos isso agora, com esse crescimento tecnológico, que hoje nós podemos falar com qualquer pessoa que esteja no globo, em qualquer local do globo. Basta termos um aparelhinho e um veículo para que essa comunicação se dê. E os espíritos já nos ensinaram há muito tempo atrás que nós podemos transcender esse corpo físico e nos deslocar através do pensamento, da construção do pensamento, da vontade, porque o espírito sopra onde quer. Eu estou aqui hoje, corpo físico, ligada a esse corpo físico, mas eu posso concentrar, posso meditar e, no meu pensamento, viajar para qualquer parte do mundo e emitir um pensamento positivo, uma prece para ajuda, uma frase de consolo para, às vezes, pessoas que estão do outro lado do mundo. E não preciso conhecer fisicamente essas pessoas, basta que haja ligação do pensamento e da emoção. A vontade de ajudar, a vontade de contribuir para o crescimento nosso e do nosso semelhante. Então, o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. Às vezes, o intelectual vem primeiro, o tecnológico vem primeiro, para aí depois a gente desenvolver moralmente. Porque o despertar do espírito é muito mais difícil do que qualquer outra coisa. Mas, quando nós despertamos e temos a certeza de que somos espíritos, aí ninguém nos segura. Nós fazemos prodígios. E quem nos promete isso é quem? O nosso próprio mestre. Quando ele diz, podeis fazer o que eu faço e ainda mais do que o que eu faço. Nós só precisamos acreditar no nosso potencial. Por isso, ele é o nosso guia e modelo. Porque ele é a personificação do que nós temos condição de fazer. Corpo físico, espírito e perispírito. Porque ele é o mestre, o nosso mestre, que mergulhou na carne.
Ele esteve encarnado. Ele utilizou o corpo de carne para dizer, eu posso, eu fiz, então você também pode. E Jesus teve diversos, né, tipos de mediunidades. Mediunidade que nós ainda vamos descobrir, que ainda vamos estudar quando tivermos condição para isso. Então, o céu é o limite para nós, não é? Então, na outra questão do Livro dos Espíritos, na 780A, como o avanço intelectual pode gerar o progresso moral? A Espírito de Verdade responde, ao fazer compreender o bem e o mal. O homem, então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, segue o da inteligência e aumenta a responsabilidade de seus atos. O que nos diferencia de todos os outros seres da natureza, da criação de Deus? Livre-arbítrio. No reino das plantas, o que as plantas conseguem fazer? Fotossíntese. Alimentar-se e alimentar os outros animais. No reino animal, o que o animal consegue fazer? Desenvolver as sensações. O instinto, a preservação da vida, a essência da vida. Até chegarmos ao plano horminal. E aí, o homem precisa dizer a que veio. Nós precisamos dizer a Deus o que nós estamos fazendo aqui. E o principal objetivo da reencarnação não é resgate de nossos débitos. Resgate é consequência. É aprendermos a amar o nosso semelhante. Através do amor é que nós vamos compreender a essência de tudo, a essência universal, a essência de Deus. Chegarmos mais perto do nosso mestre. Então, ao fazer compreender o bem e o mal, o homem então pode escolher. O livre-arbítrio nos dá condição de dizer, eu seguirei para a direita ou para a esquerda. Eu sou livre para escolher. E aí vem o ensinamento do Evangelho. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu posso semear o que eu quiser. Posso semear amor, concórdia, misericórdia, benevolência, caridade. E se eu semeio tudo isso, o que eu vou colher? Eu vou colher tudo isso, porque a lei é de ação e reação. Mas também, se eu semeio discórdia, inverdade, desequilíbrio, nervosismo, ira, ódio, rancor, o que eu vou colher? Tudo isso. Por quê? Porque a lei é de ação e reação. Então, incoerente eu exigir dos meus irmãos atenção, afeição, amor, concórdia, liberdade, se eu nego para meu irmão tudo isso. Ele ou o universo vai me devolver tudo aquilo que eu estou dando para ele. Porque a lei é de retorno. Precisamos, irmãos, compreender isso e vivenciar isso. Então, e quando é que eu faço isso, Luciana? Quando é que eu atraio para a minha vida toda essa negatividade em pequenos hábitos que nós precisamos modificar? Joana de Ângeles diz, hábitos todos nós temos. Se não temos bons, temos maus. Então, é modificar os nossos hábitos, porque o hábito forma um modo de vida. Hoje, quais são os meus hábitos diários, não é? Acordo, faço minha higiene pessoal, me alimento, me visto, vou para o meu trabalho material, convivo com os meus colegas de trabalho, como eu me comporto com esses meus colegas. Terminei a minha jornada de trabalho, vou para a casa espírita, vou trabalhar na casa espírita, como eu me relaciono com os meus confrades, com meus irmãos da casa espírita. Termino o trabalho da casa espírita, eu retorno para casa, né, para o meu lar.
que é uma diferença muito grande de lar para casa. E quando eu chego em casa, como eu vou me comportar com essas pessoas que são os meus próximos, mais próximos? Compreenderam, meus irmãos? É o dia a dia. São, todos os minutos das 24 horas que Deus me dá todos os dias para eu aproveitar. Agora, aproveitar para o quê? Para modificar-me cada dia melhor. Eu preciso entender que hoje eu preciso estar e ser melhor do que o que eu era ontem. Fazer, né, o meu checklist, né, que é uma maneira chique de falar hoje, né, mas é aquilo que Santo Agostinho nos ensinou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. Faça como eu fazia ao fim do dia, né, eu repasso na minha mente todo dia e me questiono. Prejudiquei alguém? Falseei alguém? Fiz algum mal a qualquer pessoa? Se eu faço essa análise e percebo que com alguém eu não fui como deveria ter sido, eu peço a Deus no dia seguinte a oportunidade para corrigir e logo aquela situação. Compreenderam, meus irmãos? É assim que eu vou modificando, fazendo análises diárias, pensamentos, reflexões, meditações. Como eu estou hoje? Será que o que eu disse a fulano de tal não o feriu, não o magoou, não o entristeceu? Então, se eu feri a lei do Pai, pedi um momento, uma oportunidade de reparação, de corrigir e corrigir logo. Mais uma vez, o nosso Mestre Jesus. Corrige as tuas falhas com teu irmão, teu semelhante, enquanto estar a caminho com ele. Por quê? Porque nós todos estamos aqui reencarnados, mas amanhã podemos não estar. Por quê? Porque o futuro a Deus pertence, já diziam os antigos. Eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui nesse processo reencarnatório. Então, se eu tenho condição de resgatar agora os meus débitos com os meus desafetos, eu preciso fazer isso logo. Para quê? Para ficar livre. Por quê? Cada vez que eu vou resgatando, eu vou tirando menos peso sobre mim e vou ficando mais leve. E quanto mais leve eu fico, mais condição eu tenho de captar, né, as vibrações, as emissões dos planos espirituais superiores. Vamos lá? O problema do destino. O que é que Leon Denis nos diz? Estuda qual o nosso destino e indaga se a morte causa o aniquilamento do ser e pergunta se uma única existência permite ao homem cumprir sua evolução ou se, ao contrário, as vidas sucessivas não são uma obrigação. O que é que ele quer dizer? Que nós não podemos nos dar o luxo, né, de acreditar ou deixar de acreditar na reencarnação. Não tem como, em uma única existência, nós conseguimos evoluir e aprender tantas coisas. Então, nós espíritas sabemos que precisaremos retornar quantas vezes forem necessárias para nos depurarmos, aprendermos coisas novas e trabalhar pelo nosso semelhante. Porque é melhor que cresçamos juntos. Hoje, as casas espíritas, algumas, ainda não estão totalmente abertas, né? Com todas as atividades abertas, mas daqui a pouco, na fé de Deus, todas as casas estarão com suas portas abertas, com seus trabalhos de desobsessão, de mediúnica, de passe, de doutrina, e estaremos recebendo a multidão de espíritos doentes, famintos, necessitados. E necessitados de quê? De consolo, de alguém que ouça as suas queixas, de alguém que lhes dê o ombro para que ele repouse a sua cabeça, né? Cansada, cheia de tribulações, né? Cheia de provações e
privações, porque, como nós falamos no início, estamos no processo de transição planetária. E muitos espíritos estão perdidos, sem saber qual rumo tomar, o que fazer. Então, nós precisamos o quê? Aprender para poder ensinar, ser, para que essas pessoas vejam em nós o exemplo do Cristo Jesus. Porque, queiramos ou não, nós somos cartões de visita, né, da doutrina espírita. As pessoas olharão para nós e, pelo nosso comportamento, elas decidirão se a doutrina dos espíritos serve ou não para elas. Não sejamos ingênuos, achando que vai ser o que nós falamos que vai transformar as criaturas. Jamais. Né? A palavra é importante, mas é o espírito que arrebata. É o que nós somos, o que nós fazemos, como nós nos comportamos, que verdadeiramente toca as pessoas. Então, nesse período de pandemia, em que muitas pessoas estiveram desesperadas, desequilibradas, com certeza foi a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa fé raciocinada, a certeza de que Deus é justo e que ninguém passa pelo que não merece. Todos nós estamos aqui com um propósito, que é o quê? Crescermos espiritualmente. Aprender a amar. Porque é amando que nós vamos abandonando, né, todo o passado de erro, todo o passado de delito que nós tivemos ao longo do processo reencarnatório. Então, Leon Denis pergunta, para onde eu vou? Nós retornaremos para Deus. Se viemos de Deus, é para Deus que retornaremos. E retornaremos através de quê? Das vidas sucessivas, dos crescimentos, que cada processo reencarnatório vai acrescentando no nosso foro íntimo, nos nossos refolhos mentais. Por quê? Porque nós temos uma memória espiritual. Nós sabemos de onde nós viemos e temos no nosso íntimo uma saudade desse plano espiritual. Então, precisamos trabalhar com afinco, com amor, com gosto, para retornar à nossa casa. Tem um livro, meus irmãos, que é muito interessante, que é Exilados do Capela. Leiam esse livro, estudem esse livro, junto com A Caminho da Luz, de Emmanuel. Exilados do Capela, de Edgar Armand, e A Caminho da Luz, de Emmanuel. Estudem esses dois livros em paralelo e vocês vão compreender o que é um processo de transição planetária e quando o espírito se conscientiza da sua condição espiritual, ele lembra, né, no seu inconsciente da casa que ele tinha no plano espiritual, porque viver no plano espiritual é o nosso natural. Então, o espírito sabe que lá ele é livre, ele tem liberdade, porque esse corpo físico nos limita demais. Tanto que no sono e nos sonhos, está lá no livro dos Espíritos, é onde nós nos emancipamos. É quando nós nos libertamos. São pequenas janelas que nós temos para lembrar do que é viver no plano espiritual. Então, é isso que Leon Denis vem nos trazer. Agora, ele fala também sobre a questão de justiça e responsabilidade. Porque o livre-arbítrio nos traz responsabilidade. Porque quando eu escolho alguma coisa, eu preciso renunciar a outra. As escolhas estão em paralelo com a renúncia. Quando eu escolho estar assistindo uma doutrina, né, uma palestra, eu renuncio a estar assistindo um filme, uma série, estar no passeio, estar em qualquer outro lugar. Então, se eu escolho estar aqui, eu renuncio tantas outras coisas. Aí a diferença é o quê? Que nessa renúncia eu
entendo que é melhor para mim estar aqui, aprendendo algo que vai me fazer crescer espiritualmente, do que estar em outro lugar que não vai me acrescentar nada para o meu crescimento espiritual. E, às vezes, determinadas escolhas vai nos prejudicar mais do que nos ajudar. Tonho Denis fala sobre a justiça e responsabilidade. Justiça de Deus, porque ninguém passa por nada que não mereça. Isso é uma verdade, né? E a responsabilidade, porque tudo que nós fazemos, pensamos e desejamos, fica registrado no éter, fica registrado no universo. E em algum momento nós vamos precisar resgatar isso para corrigir. E aí vem o quê? Pela nossa existência atual, passada e futura, provas e expiações, não é? Os nossos testes, né? Aquilo que nós vamos precisar comprovar se realmente nós já aprendemos o que é a vida de espírito. Então, nós vamos ter as vidas sucessivas, memória espiritual, justiça e responsabilidade, provas e expiações, a lei dos destinos e das fatalidades. Será que há fatalidade? Não é? Deus, ele nos daria livre-arbítrio se tudo já estivesse programado para acontecer daquela forma? De jeito nenhum, meus irmãos. Existem as leis universais que nós não devemos adulterar. E todas as vezes que nós erramos, nós adulteramos algumas dessas leis. E se adulteramos, precisaremos vir para corrigir aquilo que nós adulteramos. Aí vem a justiça do Pai, não é? Para nos chamar para isto. Aí no Livro dos Espíritos, na questão 851 e 852, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Não, lógico que não, né? Por quê? Porque nós temos livre escolha. E essa livre escolha vai nos mostrar, né? Nos colocado sempre os caminhos. Nós temos escolha. O nosso processo evolutivo se dá de duas formas: através da dor ou através do amor. Nós escolhemos. Nosso comportamento, como nós vivemos, é o momento em que nós fazemos essas escolhas. Quando escolhemos a dor, é quando nós não aceitamos as provas e expiações que nós precisamos resgatar. E quando escolhemos pelo amor, eu quero resgatar pelo amor, é através do trabalho. Joana também, né, diz que nós evoluímos através do sal. Ou o sal do suor, ou o sal das lágrimas. Uma figura de linguagem muito linda, não é, meus irmãos? Através do sal, ou o sal do suor, ou seja, trabalho, afinco, né? Colocar a mão na charrua e não olhar para trás, seguir sempre adiante com Cristo Jesus e os amigos espirituais. Ou no choro, no pranto e no ranger de dentes. Porque a gente resgata, mas às vezes nós não aceitamos a dor e o sofrimento, e aí maldizemos a Deus, maldizemos o sofrimento, resgatamos um débito, mas contraímos outros tantos débitos. E nós ficamos nesse looping, né? Nesse ciclo vicioso em que resgata, paga a dívida, mas contrai novas dívidas, e volta de novo e resgata e paga, até o momento em que nós nos cansamos de sofrer. E aí nós buscamos, né, de Deus, né, a forma de modificar isso. Nos lembremos sempre de André Luiz, né, meus irmãos, que viveu enquanto encarnado como médico, né, uma vida dissoluta, com várias, de forma desregrada, tanto que ele chega no plano espiritual como suicida indireto, passa 8 anos nas regiões umbralinas, e quando ele chega no plano espiritual, né, achando que iria desfrutar da mesma posição que ele tinha quando aqui encarnado,
mas lê do engano, não é? Que no plano espiritual não são os títulos que nós temos aqui que a gente vai levar para lá. Não são os títulos materiais, não são as conquistas materiais. São os títulos espirituais e as conquistas espirituais. Então, às vezes, muitos de nós vivemos uma ilusão aqui, né? Os hindus têm uma deusa chamada Maya, que é a deusa da ilusão. Então, muitos dos nossos irmãos estão sendo atraídos pela deusa Maya, que é a deusa da ilusão. Estão iludidos, achando que estão aqui a passeio, que vieram para crescer, reproduzir, né? Viver de forma dissoluta, depois desencarnar e ou morreu, acabou, ou voltar de novo e continuar. E não é assim que as coisas acontecem. Em algum momento, nós precisamos despertar para a evolução, para a condição espiritual. E, se nós não fazemos isso pela nossa própria vontade, a própria lei do progresso nos empurra para isto. Então, nós vemos para o terceiro tópico, que é o problema da dor, né? A dor, ela nivela todos os homens para igual condição. Por quê, meus irmãos? A dor é única para qualquer pessoa. Pode ser um homem lá da taberna, pode ser um homem lá da favela, ou aquele que vive no palácio mais suntuoso. Uma pedra no rim é uma pedra no rim, vai doer do mesmo jeito. Um problema cardíaco é um problema cardíaco, vai impactar do mesmo jeito. Quando uma mãe que tem um filho, né, muito amoroso que desencarna, a dor que essa mãe sente pela, entre aspas, perda, né, desse filho que muitas vezes encaram desse jeito, não é? Mas a dor é a mesma da mulher que está lá na favela para a mulher que está lá na suntuosidade. Porque a dor nivela todos os homens em igual condição. Certo? Então, o Leon Denis, ele trata essa questão da dor, na terceira parte, né, potencialidade da alma, ele estuda a possibilidade, o que estou fazendo aqui e o que eu devo fazer. E o homem começa a questionar. E aí vem a vontade, porque todos nós, o que nos motiva, o que nos movimenta, né, é o desejo. O que é que eu quero? E quando eu tenho vontade, ninguém me segura. Então, às vezes, nós canalizamos essa vontade para as conquistas materiais. Quando nós mudarmos o foco e mobilizarmos essa vontade para as conquistas espirituais, aí começam as verdadeiras modificações. Quando nós dizemos, não quero mais ser orgulhoso, não quero mais ser prepotente, não quero mais ser avaro, não quero mais ser fofoqueiro, né? Observar a vida do irmão, não quero mais nada disso, me cansei dessas coisas. Aí começa o start, né? O início, né? A alvorada do despertar. E aí, Leon Denis vai falando para a gente, livre-arbítrio, pensamento, disciplina do pensamento e reforma do caráter, o amor, né? A revelação pela dor. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem em que o Espírito protetor diz assim, a dor é bênção que Deus envia a seus eleitos. O Espírito protetor não quer dizer que nós viemos aqui para sofrer. Ninguém reencarna para nem praticar o mal, nem ter uma vida completamente de sofrimento. A criatura não suportaria isso. Sempre tem um refresco. Sempre os amigos espirituais que organizam os processos reencarnatórios colocam junto de todos nós almas abnegadas. Espíritos que viveram conosco em outras eras e que colam para nos ajudar
nesse progresso espiritual, para que essa encarnação seja a melhor que nós já tivemos, que já é. Todos nós que estamos encarnados hoje, estamos no melhor momento do nosso processo reencarnatório. Principalmente nós que despertamos na doutrina dos espíritos. Agora precisamos viver como espíritos. Porque antes de sermos qualquer outra coisa, nós precisamos ser filhos de Deus, humanos. Que Deus possa manifestar em nós. Como que ele vai se manifestar? Através das suas leis, através da observação das suas leis, das leis morais. Então, precisamos responder o que eu estou fazendo aqui. Quando nós conversamos, às vezes, com os nossos alunos, né, em sala de aula, nós falamos sobre as pegadas dos animais. Quando a gente caminha por uma areia, por uma terra, por um barro, e a gente vê umas patinhas, a gente pode dizer, aqui passou um gato, aqui passou um cachorro, aqui passou um patinho ou uma avezinha. Por quê? Porque as pegadas desses animais atestam o que eles são. Então, quais as pegadas que nós estamos deixando hoje para a humanidade? Se nós desencarnarmos hoje, o que é que as pessoas falarão sobre nós? Porque importa, né? Cortella fala isso, né? O filósofo que está aí no YouTube, né? Famoso no YouTube, ele diz isso. O que é que as pessoas pensarão de nós quando nós partirmos? É isso que nós precisamos refletir. Sentirão falta? Do que as pessoas sentirão falta? Do que nós fomos, do que nós falamos, do que nós vivemos, do que nós vivenciamos, do que nós entregamos para elas, do que nós dividimos com elas. E às vezes, meus irmãos, nós achamos que os outros são egoístas, mas nós nos comportamos como verdadeiros egoístas quando não dividimos o afeto, não dividimos a atenção, não dividimos uma palavra de conforto, não dividimos um olhar de ternura e de misericórdia. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Sede misericordiosos, sede caridosos. No Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que Kardec faz: como entendia Jesus a caridade? Benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias e perdão das ofensas. A caridade como entendia Jesus. Compreendeu, meus irmãos? Então, é a essência da caridade. Benevolência para com todos. Não é benevolência com meu filho, com meu companheiro, com minha mãe, com meu pai, com aqueles que eu amo. Não! Beneficência para com todos. Indulgência para as faltas alheias. Aquele meu irmão é tão doentinho quanto eu. Necessita de tanta atenção, de tanto perdão quanto eu. E perdão das ofensas. Compreendeu, meus irmãos? Então, o Leon Denis vem encerrar, né? Essa terceira parte do livro, falando sobre a consciência, que é o sentido íntimo. Consciência de quê? Do ser que mergulha, né, dentro de nós. E é dentro de nós que devemos olhar o exterior, inclinando-nos sobre o poço, né, que está dentro de nós. Nós, em espírito, avistamos uma distância do abismo, um estreito círculo, um mundo imenso, que é o mundo interior nosso. Então, mergulhar, né, fazer essa análise, fazer esse raio-x do que, em que condição espiritual nós estamos. Mas verdadeiramente, honestamente, eu estou nessa condição, mas eu quero melhorar, eu quero mudar. Tá certo, meus irmãos? Então, nós ficamos por aqui.
mais uma vez agradecendo a casa, a oportunidade que nos deu de falar sobre a doutrina dos espíritos. Leiam esse livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Aqui nós fizemos só um souvenir, só uma partezinha assim, para vocês degustarem. Mas vão à obra, que é muito interessante, tem muita coisa ainda para se falar. Mas no momento é o que tínhamos para hoje. Então vamos agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais, a oportunidade de servirmos a esse evangelho de amor, de paz, de concórdia, a essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina de transformação da humanidade. E, para encerrarmos, vamos dizer uma prece que nós gostamos muito. Que eu faço bem de tal modo fácil, que ninguém saiba o quanto me custou. Mãe, peço de ti mais essa graça, que eu seja bom sem parecer que sou. O pouco que me des me satisfaça. E se do pouco mesmo algum sobrou, que eu leve essa migalha onde o infortúnio inesperadamente penetrou. Que a minha mesa a mais tenha um talher, que seja a minha mãe, Senhora Nossa, para o pobre faminto que vier. Que eu transponha tropeços e embaraços, e que eu não coma sozinho o pão, que eu possa partir em 2 pedaços. Até a próxima, meus irmãos. Fiquem com Deus. Seu tempo. Música do meu amigo Gilto Della Sela. O tempo diz que não é de ninguém, revela só quem as pessoas são. O seu relógio não contabiliza quantas batidas tem o seu coração. O tempo avisa que não quer saber se a encomenda que partiu chegou. Quem sobrou na curva, quem adormeceu, quem foi que sorriu, que se machucou. O tempo não tem tempo a perder, no mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. O tempo diz que não manda recado, que não garante o seu compromisso. Quando você erra, ele está calado. O tempo não tem nada a ver com isso. Aperte o passo que o problema é seu. O tempo não para se você implora, se acordou tarde ou se arrependeu. Tudo tem seu tempo e a sua hora. O tempo não tem tempo a perder, no mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. O tempo diz que não manda recado, que não garante o seu compromisso. Quando você erra, ele está calado. O tempo não tem nada a ver com isso. Aperte o passo que o problema é seu. O tempo não para se você implora, se acordou tarde ou se arrependeu. Tudo tem seu tempo e a sua hora. O tempo não tem tempo a perder, no mesmo compasso vai e vem.
Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. O tempo não tem tempo a perder. No mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. Você não sabe quanto tempo você tem. Você não sabe quanto tempo